Boa tarde a todos, a mais uma reunião do Lab. Hoje a gente tem como convidada a, a Gislaine Fournier, que é bióloga. Ela fez mestrado em pós-graduação em biologia na relação de patógeno e hospedeiro pelo ICB da USP e doutorado pelo programa de pós-graduação em epidemiologia experimental aplicada às zoonoses da FMVC USP. Seja muito bem-vinda, Gislaine, à, à reunião. Espero que seja proveitosa para todos os participantes. E queria agradecer já de antemão a Amanda pela indicação do seu nome para vir na reunião. Passo a palavra. Ok. Aproveito também para agradecer a Amanda por ter me convidado para participar. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento com vocês. O VPS sempre foi um lugar que eu fui muito acolhida, muito bem acolhida, gosto demais de todo mundo, da equipe toda. Eu tive a oportunidade de ser aluna do professor Ricardo Dias, e graças a essa jornada toda aí no VPS, que hoje eu tenho desenvolvido esse trabalho também, que é um trabalho que tem me dado muito orgulho de fazer parte da equipe, né, de auditores aqui em Minas Gerais. Eu preparei uma palestra um pouco de uma forma assim que eu fiquei bem preocupada com qual seria o conteúdo, porque muitas das coisas muito do meu trabalho é um pouco sigiloso, a gente não pode trazer tantas informações. Mas aí eu fiquei pensando qual que seria, o que seria importante dizer, e aí para mim, o ponto-chave é dizer o papel do biólogo e também do veterinário. Hoje a minha equipe, a metade dela é composta por veterinários também. Então, o papel desses profissionais na auditoria, porque geralmente a gente se fala muito de consultoria ambiental. Eu tenho uma experiência muito grande em consultoria ambiental, trabalho como consultora ambiental desde 2007, mas auditora é a primeira vez que eu estou trabalhando como auditora ambiental. E fazer essa passagem, essa mudança de consultora para auditora, para mim foi muito importante, trouxe uma carga de responsabilidade muito grande e de conhecimento também, de uma nova forma de participar da preservação do meio ambiente, né, como todo, participar das tomadas de decisões que levam a garantir os direitos dos animais também, que é muito do que a gente trabalha hoje, é garantir o direito dos animais. Então, eu fiz essa palestra mais trazendo para esse lado, né, de primeiro mostrar as diferenças de um consultor para um auditor, e mostrar um pouquinho de como que a gente pode agir em várias partes em vários setores da sociedade, trazendo essa nova e tão pouco explorada função de um biólogo ou de um veterinário nas questões que envolvem o meio ambiente. Eu deixei meu e-mail aí, depois se alguém quiser também alguma informação ou sugestão, tá aí, meu e-mail pessoal, fiquem à vontade de anotar também. Então, para trazer um pouquinho sobre a atuação do biólogo, deixa eu só tirar um pouquinho aqui, só um minutinho, que eu não estou conseguindo ver as duas telas. Agora sim. Então, para trazer um pouquinho sobre a atuação do biólogo, eu trago a resolução do Conselho Federal de Biologia, né, onde mostra que o biólogo ele pode atuar legalmente, tanto na elaboração e fiscalização, como na auditoria, na perícia, todos esses aspectos relacionados ao meio ambiente. Geralmente, a gente se apega muito na questão da elaboração das atividades, né, do desenvolvimento, aquilo que é operacional. E a parte de fiscalização, de auditoria e perícia
são poucas as pessoas ainda que trabalham nesse ramo. Só que é um ramo que ele está presente em todos os setores da sociedade e que ele pode, sim, e deve ser ocupado por profissionais especialistas na área. Então, trazendo um pouquinho dessa diferença entre auditoria e consultoria, eu gosto muito de falar isso porque quando eu comecei a minha vida profissional, né, como consultora ambiental, para mim foi muito importante, foi o que me trouxe mais conhecimento em questão de conhecimento dos biomas brasileiros, da fauna brasileira, né, onde eu consegui trazer mais, estar presente mais na questão de proteção à fauna, e só que eu era consultora ambiental, então eu tinha até então, só aquela ânsia de chegar para um cliente ou para um projeto que fosse, e detectar as falhas, ou detectar as necessidades, e sugerir as respostas, né? E como auditora, a gente detecta as falhas, detecta as ausências, né? Mas a gente não sugere nada. Então, é como se uma frase ficasse pela metade. Você vê o que está errado, mas você não pode sugerir, não pode participar da melhora na forma atuante daquelas questões, né? Então, é bem diferente, assim, nesse aspecto. E aí, então, é isso. A principal diferença, né, entre um auditor e um consultor é que na auditoria ambiental, você tem a avaliação dos processos, das atividades, né, que estão impactando o meio ambiente ou não, só que diferente da consultoria, você não atua, né, de forma operacional. Então, hoje eu posso falar que a maior parte do meu trabalho é análise de documentos, análise de dados e muito pouco de campo. Isso, no início, para mim, doeu muito, porque eu adorava estar em campo, capturando, coletando as amostras, fazendo a parte operacional. E aí, a partir do momento que eu me tornei auditora, eu vou para campo, eu vejo todas as coisas, mas eu não posso tocar em um animal, eu não posso sugerir nada para melhor ou para pior naquela situação, não posso sugerir nada. É meio mais observação mesmo, né, do que está ocorrendo. Então, eu falo que 90% da minha atividade hoje, ela é em escritório. E isso, num primeiro momento, parece ser difícil de aceitar, né, principalmente os amantes da parte de coleta de dados, né, da parte de campo, os amantes de campo, que a gente fala, mas, querendo ou não, elas se interligam, né, a consultoria e a auditoria, elas são duas áreas que devem existir e com importância igual para a gente chegar no mesmo patamar, que é tentar salvar o máximo possível de espécies, tentar conseguir garantir a sustentabilidade. Bem, então aí as funções de uma consultoria ambiental, a gente vê que a gente tem um leque gigante de quais são as possibilidades de trabalho numa consultoria ambiental, né? Você pode auxiliar na tomada de decisões, você auxilia empresas, entidades, ONGs, você pode desenvolver projetos no âmbito ambiental de qualquer esfera, né? Não só trazendo um pouco da One Health também, você trabalha muito voltado com todos os setores e a ligação desses elos na sociedade, presta assessoria completa relacionada ao meio ambiente, você pode controlar, atualizar, adquirir licenças para as entidades junto aos órgãos de vigilância e fiscalização, tem os estudos de impacto ambiental, que é uma parte incrível da consultoria, porque acaba que ela é muito voltada à pesquisa, né, de levantamentos de dados, as investigações, remediações de áreas contaminadas, de áreas impactadas, planejamento de ações, identificar pontos fortes de uma entidade relacionada ao meio ambiente,
promover soluções das falhas, realizar palestras, realizar pesquisas diversas, promover a proteção da fauna e da flora de uma forma efetiva, né, onde você está ali propondo e realizando os projetos elaborados, e com isso você tem uma função direta na diminuição de impactos, né, principalmente poluições, né, em qualquer ramo de negócio que exista, que possa impactar o meio ambiente. E aí, quando você passa para a auditoria ambiental, você vê que não muda muito o grande leque de oportunidades também, mas que muda os verbos, né, de como você trabalha. Então, é a partir do momento que você deixa de participar efetivamente para ser um avaliador, né, então você vai avaliar, você vai averiguar, né, vai buscar apontar as falhas e as não conformidades daquele setor que está sendo auditado, daquela entidade. Então, você realmente muda um pouco a visão do que antes era operacional para ser mesmo uma avaliação. Eu brinco que é como sempre estar na banca de, de um mestrado, um doutorado, né? Você fica ali na banca apontando as falhas, você pode apontar, no caso da auditoria, você só aponta as falhas e deixa que o auditado encontre os caminhos, né, para resolver aqueles problemas. A consultoria em si, porque ela é muito diversa. A consultoria ambiental, a base metodológica dela vai depender daquela ação, vai depender daquele projeto em si. E já para a auditoria, não. A auditoria, você tem uma base que tem que ser seguida. E aí, buscando um pouquinho da minha pouca experiência como auditora, eu só tenho 1 ano e meio que eu estou trabalhando como auditora, eu tentei bolar como que seria um fluxo de ação do auditor, né? Então, primeiro, o auditor, ele tem que ter um conhecimento técnico específico, né, daquele setor, daquela entidade que ele vai auditar. E a partir disso, ele também tem que ter um conhecimento muito grande das leis, das normas que tem no país, né, ou até normas mundiais, para que se faça o projeto, o processo de auditoria de uma forma bem correta. Aí, o primeiro passo é solicitar informações ao auditado. Então, a gente solicita àquela entidade que está sendo auditada as informações que a gente precisa para que eles demonstrem se estão ou não em conformidade, né? E aí, e a gente também determina o prazo. Geralmente, esse prazo ele é determinado com o nosso conhecimento técnico de quanto tempo aquela entidade ela necessita para entregar as documentações, ou quanto tempo o nosso cliente, que pode ser a própria empresa, ou pode ser também uma outra entidade, no nosso caso, por exemplo, é o Ministério Público. Então, aquele prazo ele tem que ser determinado. E aí, se as informações elas são apresentadas em tempo hábil e elas estão em conformidade, o auditado, né, a entidade auditada, ela vai receber a certificação, ou a gente responde para o órgão falando que está tudo ok. Se essa precisa notificar o órgão, isso em qualquer âmbito, assim, por exemplo, se qualquer tipo de auditoria, isso é importante, o auditor, ele segue muitas leis, e ele tem a responsabilidade de também demonstrar que aquela empresa não seguiu as leis, ou aquela entidade não seguiu as leis, ou não apresentou essas informações. Se ela não apresenta, isso tem que ser notificado. Agora, se ela apresenta uma parcela de informações representativas, a gente passa para uma análise dessas informações. Quando necessário, a gente vai a campo
Em campo, a gente busca coletar evidências, né, de que aquela entidade está seguindo as normas, ou as leis, o que for. Se a partir desse momento a gente encontra que tudo está ok, está em conformidade, ele recebe a certificação. Se não estiver em conformidade, se a gente encontrar não conformidades importantes, que como, por exemplo, um crime ambiental, o auditor deve notificar imediatamente ao órgão. Então, por exemplo, se eu chego para auditar um zoológico, ou não sei, talvez um local onde tem espécies de animais silvestres em cativeiro, e eu chego nesse local, eu encontro espécies sem as licenças, né, aquele espécime, aquele indivíduo está ali e não tem licença, por exemplo, é um crime ambiental, eu devo notificar, não tem conversa, é uma notificação na hora. Agora, se ele tem as licenças para aqueles animais estarem ali, só que você chega e vê que o recinto daquele animal, ele não está adequado para a espécie, então, alguma das 5 liberdades animal não está sendo respeitada. Então, a gente dá uma determinação de tempo para que essa empresa ou essa entidade se adeque às normas. Se a partir disso a gente volta, verifica as ações realizadas, vê se há uma adequação, se há conformidade, a gente certifica, se não há conformidade, ela não obtém a certificação, né? Então, não há um crime ambiental, não está 100%, então não vai ganhar a certificação, mas também não há necessidade de notificação, porque ela, querendo ou não, está seguindo as normas, as leis vigentes. Então, isso é interessante, acontece muito, de você chegar num local, ver que eles seguem as leis, mas não segue da forma que seria o melhor, mas a gente não tem que fazer, a não ser relatar que ele segue as leis, mas que poderia melhorar. E aí, eu chamo atenção para os critérios, porque os critérios da auditoria, eu diria que é o pilar principal de uma auditoria são os critérios estabelecidos, né? Que esses critérios, eles correspondem às políticas, às práticas, os procedimentos de regulamentos, que sejam legais, operacionais ou próprias normas daquela empresa, daquela entidade, né? E eles que serão utilizados para que essa metodologia seja baseada de uma forma que abrange todas as necessidades, para a garantia do meio ambiente ou para a garantia do bem-estar animal, do que for que estiver sendo auditado naquele momento. Então, os critérios é sempre muito importantes. E esses critérios, eles podem ser critérios de auditoria num sistema de gestão, ou também auditoria de conformidade legal. O que difere um do outro é que o sistema de gestão, geralmente, ele traz critérios que são adotados pela própria organização, né, que está sendo auditada, ou do cliente, né, que seria quem solicitou a auditoria. Mas a auditoria de conformidade legal, ela tem que ter, aquela entidade, ela tem que demonstrar todos os requisitos legais. Então, os critérios são baseados nos requisitos legais. E aí mas é óbvio que pode haver os dois critérios numa única auditoria, num único tempo, porque eu diria até que, além desses critérios, a gente também tem que ter a ética profissional. Então, todo trabalho de auditoria também preza muito a ética profissional. Você tem que ver se aquela entidade que está sendo auditada, ela exerce as funções legalmente, seguindo as normas e com ética, porque há possibilidade, e sempre a gente vê que há a possibilidade de seguir as leis e normas, mas não necessariamente com uma ética profissional que válida. Então, isso também é muito importante. Aqui, também eu trago a importância das evidências, porque as evidências numa auditoria ambiental, ela é a chave para, na verdade, qualquer tipo de auditoria, né, as evidências, elas são
o nosso suporte, né, para demonstrar se realmente o que a gente viu em campo, o que a gente fez, o que a gente está falando sobre aquele auditado, sobre aquela entidade, está correto ou não. Então, a gente sempre brinca, trabalho com evidências. Não adianta informações soltas, que a entidade traga informações soltas, informações oratórias, né? Tipo, falar que faz. Ela tem que evidenciar. E se ela não evidencia, nós que vamos a campo e buscamos essas evidências. E se não houver forma de evidenciar, não tem o que se dizer. Né? Então, são as nossas provas. E aí, quais são os setores, né, da sociedade que são auditados no Brasil? Hoje, qualquer setor que traga, na questão ambiental, né, que traga alguma coisa, ou qualquer fator que influencia no meio ambiente, ele tem sempre uma equipe de auditor. Só que ainda é pouco, porque são tantas falhas, são tantas entidades a serem auditadas, né, que deveriam ser auditadas, e que não são, por falta de fiscalização, por falta de apoio do governo ou qualquer outro setor da sociedade, que acaba que os auditores hoje são poucos, são pouquíssimos. Eu conheço, no meu período, assim, eu conheço diversos biólogos e veterinários trabalhando em consultoria ambiental. E são pouquíssimos os que trabalham com auditoria. Até mesmo porque, para você ser um auditor, você tem que abrir mão de um leque de clientes de uma possível consultoria, né? A partir do momento que você está como auditor, você não vai mais poder ter aquela entidade como um cliente numa possível consultoria, né? É a base da ética profissional de um auditor, né? Não ter nenhuma relação profissional, às vezes, pessoal, com aquela entidade que está sendo auditada. Então, são poucos os auditores, mas aqueles que estão presentes, eles têm muitas oportunidades de trabalho, porque só tem eles para fazer uma gama de auditoria que tem hoje na sociedade. Aqui, para vocês terem uma ideia do nosso trabalho, a gente a gente audita todas as questões ambientais relacionadas à fauna. Tem outras equipes que trazem questões ambientais, que audita outras questões, não necessariamente relacionadas à fauna, mas sim também à flora, à própria comunidade, pessoas, relações pessoas com o meio ambiente, então, todos são auditados. E aí tem uma fotinho, até ela ficou pequenininha, mas de uma castração que está ocorrendo, de um projeto um projeto para castração de animais de rua, por exemplo. E aí, no caso de auditar esses projetos, por exemplo, não basta a gente trazer números, né, analisar os números que são trazidos pela entidade, de que eles conseguiram castrar o número de animais que eles tinham falado que castrariam, ou que eles fazem isso somente com cães de rua, né? Mas auditar esse processo vai desde a quais os procedimentos são realizados, como eles são realizados, onde eles são realizados. E aí, por exemplo, nesse caso, seria o fato de uma equipe multidisciplinar, mas que trouxesse veterinários para essa equipe, porque só um veterinário saberia se aquela equipe que está executando as castrações, ela está fazendo o trabalho de uma forma correta, né, garantindo a segurança, a saúde, o bem-estar dos animais que passam pelo processo. E ainda traria também outras pessoas de outras áreas para mostrar se realmente aquele cão que está sendo castrado, ele não tem um tutor, ele estava em situação de rua, literalmente, completamente sem tutor, ou ele tinha um tutor,
porque você não pode fazer uma castração de um animal que tem tutor e o tutor não está sabendo, né? Então, todos esses aspectos têm que ser auditados nos mínimos detalhes, não se pode passar nada. Eu brinco que brinco não, né? É uma verdade de que muitos dos acidentes que ocorreram aqui em Minas Gerais, das barragens que romperam em Minas Gerais, foram por falhas de auditoria, né? E por isso que é importante que o trabalho da auditoria seja o mais fiel às normas e leis possível. E aí, lembrando um pouquinho também que a auditoria, que mesmo que pareça não fazer parte, não aparecer tanto, a auditoria, ela auxilia muito na preservação ambiental. Porque a partir do momento que tem a auditoria, é que tem a garantia de que todas as medidas para preservação e da segurança do meio ambiente, ela está sendo ocorrida, ela ocorre. Aqui, por exemplo, essa primeira foto, ela é uma barragem que tem muito próxima a Belo Horizonte, e aí na segunda foto vocês conseguem ver no finalzinho, a partezinha azul, é uma barragem que tem no alto da Serra do Curral, muito próxima a Belo Horizonte, e que em caso de um rompimento, ela traria um problema grave, né, para a cidade de Belo Horizonte, né, então poderia levar à morte milhares de pessoas, de animais. Então, tem que ter auditoria nessas áreas. As pessoas têm, qualquer empresa que trabalha ou que promova algum impacto ambiental, ela deve ser auditada. E deve ser auditada de várias formas, tanto por auditorias externas, independentes, que é o caso da nossa da auditoria que a gente faz aqui em BH, como auditorias internas também. Então, que é quando a própria empresa contrata uma auditoria para ver se ela está realmente seguindo todas as normas. Então, é muito importante que se tenha auditores. E trazer isso é que mostra que a gente, mesmo que a gente não está efetivamente em campo, efetivamente trabalhando para o bem-estar dos animais, de um certo modo, a gente está ali garantindo que as pessoas que estejam fazendo isso estejam fazendo da forma correta. E aí um pouquinho de como que é o meu trabalho em si, né? Inclusive, eu fui convidada a participar da equipe de que eu trabalho hoje, muito graças ao VPS, a minha trajetória no VPS, o conhecimento que eu recebi aí. E aí, a partir do momento que eu fui trazida para essa equipe, que eu não sabia o quão grande era o trabalho. Então, assim, o trabalho, como que ele surgiu, essa parte de auditoria? Foi através do TAC-Fauna, que foi um termo de ajustamento de conduta, que foi firmado entre o Ministério Público, né, através da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, em 2019, logo após o rompimento das barragens na mina de Córrego do Feijão, lá em Brumadinho. E esse acordo, ele veio porque, quando ocorreu o rompimento das barragens, foi nítida a falta de conhecimento e preparo da empresa que gerou esse impacto, de como resgatar os animais. Então, foi nítido quantos animais morreram, quantos animais poderiam ter sido salvos e não foram, porque não existia um planejamento prévio, não existia um conhecimento do risco que estava associado àquela barragem. E aí, a partir disso, o Ministério Público, então, trouxe esse TAC-Fauna, onde a Vale, que é a empresa, né, responsável pelo esse dano ambiental, ela se compromete a elaborar e atualizar os planos de resposta emergencial. Então, e eles devem estar focados em questões que referem às ações emergenciais, né, que a gente chama, que são os planos de ações emergenciais, os PAIBMs, onde qualquer notícia ou chance de rompimento de uma barragem
ela tem que demonstrar todo um plano de ação para que, caso ocorra ou a evacuação daquela área antes de um rompimento ou o próprio rompimento, que o mínimo de impacto ocorra no ambiente. E aí, o TAC Fauna traz também a obrigatoriedade da participação de uma empresa de auditoria independente que vai agir notificando, observando e auditando todas as funções e todas as etapas e transcrevendo isso para o Ministério Público de uma forma que o Ministério Público entenda se está ou não em conformidade. Porque o Ministério Público não é composto por biólogos, por veterinários, né? Então, eles não teriam capacidade de auditar e ver se a empresa está ou não fazendo todas as ações de forma correta. Então, nós somos hoje o braço técnico do Ministério Público. Nós avaliamos todas as ações que a empresa faz, como ela faz, todos os planos de ações, se eles abrangem todas as questões ambientais que devem abranger, e a gente passa esse recado para o Ministério Público. É quase que o mesmo processo de um perito, né, um biólogo perito, um veterinário perito, numa questão judicial. Então, a gente tem que traduzir para o Ministério Público se as ações estão ocorrendo ou não de uma forma aceitável. Aqui, para vocês terem uma ideia, as barragens algumas das barragens de Minas Gerais que correm risco de rompimento e que são auditadas. Então, nós temos em Itabira, em Minas Gerais, onde possivelmente ocorrerá algumas evacuações por causa de uma grande barragem que tem a montante, né, da cidade. Tem Macacos, onde um grande muro está sendo construído, finalizou a construção recentemente para tentar conter os rejeitos em caso de um possível rompimento. E tem também uma imagem de uma mineradora, uma mineração com barragem em Gongo Soco também, em Minas Gerais. E aí a gente mostra essas imagens porque essas são poucas da grande maioria, são 3 só de uma magnitude gigante de barragens que a gente tem em Minas Gerais e no Brasil inteiro. E aí, essas normas estabelecidas pelo TAC Fauna que traz essa importância de se ter um plano de ação, né, um plano, o que a gente chama de plano de fauna, que é um plano de ação para saber como será a destinação desses animais, primeiramente, como será a qualificação técnica daquela estrutura que pode romper, se caso ela rompa, como vai ser o resgate, ou se a gente já sabe que ela pode romper, que o resgate seja feito de forma prévia, antes de um rompimento, o resgate de todos os animais possíveis, animais domésticos, né, e das pessoas, obviamente, o cuidado e a destinação desses animais, né, então, que eles geralmente, quando há evacuação de uma área, esses animais, eles são encaminhados para algumas estruturas, instalações de fauna, e lá nessas instalações tem que ser garantido o bem-estar dos animais, até que esse animal possa voltar para o seu tutor, ou ele seja encaminhado para adoção. Então, todas essas ações, elas têm que estar contidas no plano de fauna, e nós atuamos para garantir que todas as normas e nenhuma falha ocorra em caso de necessidade de utilização desse plano de fauna. E aí, também no plano de fauna, para a questão dos silvestres, a gente avalia se estão sendo seguidos esses seguintes critérios. Que o plano de fauna, ele deverá prever a apresentação ao órgão ambiental competente num prazo de 120 dias, a contar da declaração do nível 2 ou nível 3 de emergência de uma estrutura, né, no caso das barragens, e ele deve conter um plano de reabilitação e reintrodução de animais silvestres, além de um programa de monitoramento de biodiversidade e o projeto de estudos ecológicos de impacto sobre a biodiversidade. Então, primeiro, por que existe a necessidade do projeto ecológico? Porque, infelizmente, aqueles animais, aquelas pessoas
e animais domésticos, as pessoas que estão em uma área de risco, né, que a gente fala que está na mancha de inundação de uma barragem, eles devem ser retirados antes do rompimento. Então, por exemplo, nós temos 3 estruturas em nível 3, que é risco iminente de rompimento, ou seja, são barragens que podem romper exatamente nesse momento onde a gente está aqui conversando. Não sabemos quando elas vão romper, mas elas vão se romper. Então, as pessoas e os animais domésticos dessas áreas de inundação, elas estão sendo retiradas. Desculpa, gente, eu acho que, inclusive, o trem de mineração está passando aqui perto da minha casa. Então, deve estar dando ruído. Então, todos esses animais domésticos e essas pessoas, elas foram retiradas, né? Elas foram retiradas das áreas de inundação. No entanto, os animais silvestres, eles não têm essa possibilidade. Não existe a possibilidade de resgate dos animais domésticos antes de um rompimento, porque o próprio resgate já seria um impacto ambiental. Se a gente não existe a possibilidade, né? Porque os animais silvestres, eles não respeitam cerca. Então, não tem como aqueles animais silvestres que estão ali naquela mancha de inundação, eles estão em risco o tempo todo, porque não tem como retirá-los dali. Então, já que não tem como retirá-los, primeiramente a gente precisa saber quais espécies são, e em caso de rompimento, quais seriam os planos de reabilitação e reintrodução desses animais. Então, quais entidades poderiam receber esses animais, reabilitá-los e soltá-los, né, na natureza, ou encaminhá-los para um santuário, ou um zoológico, ou qualquer outro local, no caso daqueles animais que não têm a capacidade de serem reintroduzidos. Então, esse é o único leque que a gente tem na questão da fauna silvestre, mas que é já alguma coisa, né, porque, infelizmente, o que a gente tem de real hoje é que existem essas barragens, que elas podem se romper, e que elas afetariam o meio ambiente de uma forma muito, muito grave, mas que é o que tem. Enquanto elas não são descomissionadas, né, ou seja, enquanto eles não retirem toda a possibilidade, todo aquele material, aquele rejeito que está ali, enquanto não houver esse descomissionamento, o risco ele é iminente. Então, aqui para vocês terem uma ideia, nas barragens de mineração em Minas Gerais, esses dados, qualquer pessoa tem acesso através do aplicativo da Agência Nacional de Mineração, que tem o link aí embaixo. E aí, para vocês terem uma ideia, cada pontinho desse é uma barragem, né? No caso, essas rosas aí, uma barragem com alto potencial associado, e as outras barragens com médio potencial associado, né, de dano potencial. E já são muitas. Só que quando você olha embaixo, esse outro gráfico, ele traz a quantidade de barragens que estão inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens, que hoje a gente tem 211, mas tem 144 que não estão inseridas. E dessas 144, a gente não sabe como que elas estão, em que risco elas estão, qual dano ela pode causar, se elas estão em nível 1, nível 2 ou nível 3, ou seja, se elas estão em nível 3, quer dizer que elas estão em risco iminente de rompimento. A gente não sabe isso. E isso é uma das funções do Ministério Público, que eles têm feito, e eu parabenizo pelo trabalho que eles estão fazendo hoje, é obrigar qualquer entidade, qualquer empresa que tem uma barragem de mineração, que são muitas, que elas tragam essas informações. Porque se a gente não tem essas informações, por exemplo, existem barragens que não se sabe nem que elas existem. A gente nem sabe se existe ou não. Então, são muitas barragens ainda que necessitam de todo esse conhecimento técnico para que as ações de prevenção ao meio ambiente sejam tomadas, né? Prevenção aos riscos. E essas 3 barragens são as 3 barragens que a gente tem hoje em Minas Gerais em risco iminente de rompimento.
Ou seja, se uma dessas barragens se rompe, o que a gente se perde é o que tem embaixo. Então, a gente pode perder desde um patrimônio natural incrível, perda de vida de pessoas, de casas, e perda também de um patrimônio cultural incrível, que, infelizmente, estamos naquela, pode romper, porque para descomissionar isso, demanda-se muito mais do que 1 ou 2 anos, talvez uma coisa de 10 anos, para retirar todo esse rejeito daí. E então, a gente fica na expectativa de que não ocorra, que elas aguentem até que ocorra o descomissionamento, que é uma obrigação hoje dessas mineradoras. Mas elas podem romper a qualquer momento. E aí a gente se perde de novo tudo isso. Então, estar auditando estes planos, auditando essas evacuações, auditando como que essas empresas estão lidando com a fauna, no caso do TAC Fauna, eu acho extremamente importante. É dolorido não estar em campo, não estar na parte operacional. Isso realmente, às vezes a gente sente saudade, passar 10 horas, às vezes já ficamos 10 horas direto em reuniões e elaborações e análise de documentos, e aí a gente fica aquela vontade de estar no campo, né, de estar podendo pegar os animais, coleta de amostras e tudo mais, mas quando a gente vê a importância que é também estar aqui desse lado, debruçado sobre as análises, os documentos, e verificando cada detalhe, se eles estão seguindo as normas corretas, é também muito gratificante, é muito importante. E aí, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu termino com essa frase que eu gosto muito da Jane, que fala que você não pode passar um único dia sem ter um impacto no mundo ao seu redor. Mas o que você faz é que faz a diferença. E você tem que decidir que tipo de diferença você quer fazer. Então, assim, não importa como o biólogo, o veterinário vai estar agindo para a preservação do meio ambiente. Se é do lado de cá, no escritório, se é do lado de lá, no campo, se em ONGs e em atividades, não importa qual, mas é importante que se faça a diferença, né, para a gente conseguir a sustentabilidade da própria vida, da vida, né, em si.